Bem, chegou o momento da gente montar a mesa. Mas antes da gente montar a mesa, eu vou fazer uma passagem sobre as peças principais para a montagem de uma mesa posta, né? Sobre os itens, sobre os talheres, e nós vamos conversando sobre um a um juntas. Bem, vamos começar a falar sobre os talheres. Os talheres, nós que trabalhamos com mesa posta, indicamos sempre o talher de inox. Por ele ser um talher versátil, por ele ser um talher elegante, por ele ser um talher que combina com qualquer tipo de roupa de mesa ou qualquer estilo de mesa, tá? Aqui eu tenho 3 modelos de talheres inox, tá? Eu tenho esse primeiro modelo, que contém o garfo principal, a faca e a colher de sopa. Depois eu tenho esse modelo, que ele é 1 centímetro menor que o outro conjunto ali, o primeiro conjunto, tá? Ele é 1 centímetro menor e ele contém o garfo, a faca principal e a colher de sopa. O terceiro conjunto que eu tenho é um conjunto de inox, mas ele é um conjunto bem simples, tá? Ele contém só a faca e o garfo. E eu gosto muito de usar esse tipo de conjunto de talheres para salada. Por quê? Porque ele é menor. Então, na hora de montar a mesa, né? E for uma mesa que tiver uma entrada e precisar de um talher diferente, ele fica proporcionalmente elegante na mesa e ele pode ser utilizado para salada. Não tendo esses talheres, a gente pode usar a faca de sobremesa como a faca de entrada, tá? Não tendo a faca de sobremesa, a gente usa o talher principal. O que a gente não pode é deixar de fazer a mesa posta por achar que não tem os itens ideais, tá? Aqui é para você conhecer alguns itens. Aqui, então, eu tenho o garfo de sobremesa, a faca de sobremesa, a colher de sobremesa, a colher do café, do chá, desculpa, e a colher do café, tá? A colher do chá e do café, o que diferencia elas também é o tamanho, ó. Eu tenho 3 tamanhos de colher. A colher de sobremesa, a do chá e a do café, tá? Aqui eu tenho um outro modelinho de garfo, tá? O que difere esses 2 garfinhos de sobremesa? Esse garfinho aqui, que tem 3 dentinhos, ele é ideal, ele é propício para bolo. E o garfinho que tem 4 dentinhos é o garfinho de sobremesa normal, tá? Outro talher que eu acredito que vale um investimento é o talher de churrasco, por ele ser mais robusto e ele trazer uma parte mais rústica para a mesa, né? Então, esse também é um talher que eu aconselho investimento, tá? Então, esses são os talheres que a gente deve começar a investir na mesa posta, porque eu não aconselho os talheres com cabinhos diferentes. Primeiro, porque se tiver cor no meu cabo, eu tenho que combinar com a roupa de mesa, tá? Então, isso já vai dificultar, já vai limitar a minha diversidade na mesa posta, tá? Outro detalhe, tá muito na moda os talheres dourado, black, né? Esses talheres, eles são lindos, porém, com o tempo eles acabam descascando, porque aquilo é uma aplicação sobre o garfo, sobre a faca, e se ele descascar, você não pode mais utilizar ele na mesa posta, né? Então, além dele ser um talher que ele tem um investimento mais alto, a durabilidade dele é menor. Então, se for investir em algum talher, invista em talheres de inox. Quando for passar uma consultoria para uma cliente, né? Oriente ela a investir em talheres de inox e conheça os talheres. Nem todos os conjuntos vêm com os talheres de sobremesa propício, tá? Nem todos os faqueiros vêm com esse tipo de talher. Então é bom a gente ter conhecimento para poder passar para as nossas clientes. Aqui agora nós vamos falar sobre as taças, tá? Então aqui eu trouxe um modelo de taça de água, tá? Então, esse tipo de taça, ou se ela for colorida, né, que ela tiver algum trabalho diferente, ela deve ser utilizada sempre para água e para suco, tá? Nunca para o vinho, nunca para uma bebida específica, tá? Essa outra taça aqui, ela também é uma taça de água, tá? Ela vem de um conjunto que eu já vou mostrar para vocês. Então, essa é uma taça de água, essa é a taça de vinho tinto, tá? Então, ela é uma taça, ó, mais robusta,
tá? Uma taça maior. E essa também é uma taça de vinho tinto, tá? Essa não é do conjunto, mas ela também serve para vinho tinto. E essa é a companheira do conjunto para vinho branco. Então, na montagem da mesa, a gente vai colocar a taça de água, a taça de vinho tinto, a taça de vinho branco e atrás, se for preciso, necessário, a taça de champanhe, a taça de espumante, tá? Na mesa também a gente pode usar esse tipo de taça que é para chopp ou para cerveja. Então a gente sabe que aqui no Brasil, principalmente nos estados mais quentes, né, que tem calor durante o ano todo, as pessoas consomem muito esse tipo de bebida e a gente pode sim trazer para a mesa posta. Agora nós vamos falar sobre as xícaras, né, pratos e bowls. Então aqui eu tenho uma xícara de chá, na qual eu posso utilizar para café, tá? E aqui eu tenho uma xícara de café, tá? Ó, uma xícara de café. Aqui eu tenho uma caneca. Caneca vai sempre sem o uso do pires, a xícara vai sempre acompanhada do pires, tá? Aqui eu tenho um prato raso e um prato fundo. Aqui eu tenho um prato de sobremesa e um bowl, tá? Também tem o pratinho do pão. O pratinho do pão, ele é um pratinho que ele é menor que o prato de sobremesa, tá? Mas ele é maior que o pratinho do pires. Depois, aqui, eu também tenho um outro estilo de prato fundo, que hoje em dia está sendo bastante usado, que é essa cerâmica que imita como se fosse um barro, algo bem rústico, né? E aqui é o pratinho de sobremesa. Sempre que eu ocupar o prato fundo, eu vou levar ele acompanhado junto com o prato de sobremesa, tá? Ou com um prato raso.